Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas do Evangelho no lar. Vamos fazer o circuito completo. Para você que professa a fé espírita sozinho na sua casa, pode usar o Evangelho Nosso. Você que tem uma certa dificuldade para ler em voz alta, explicar o Evangelho, explicar um livro bacana, né? Fazer a oração em voz alta, põe aí na televisão, como muita gente faz, né? No YouTube, e assiste com a gente. Faz o evangelho no mesmo dia, no mesmo horário, separa a água aí, a minha já está aqui, ó. Separa a água aí, coloca no recipiente, assiste com a gente o evangelho, participa com a gente o evangelho, termina, você faz a oração final, sendo instrumento para a fluidificação da água junto conosco, e aí tá tudo certo, é a visita de Jesus à nossa casa, tá? Vamos fazer a oração inicial. Na sequência, a gente já lê um trecho de um livro edificante, nós utilizamos Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu na luta vulgar, né, na luta comum. E aí a gente vai lendo e explicando. Na sequência a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, a desgraça real. E aí, de verdade, desgraça de verdade. E a gente vai ler e explicar também. No final, como eu disse, a gente faz a oração se colocando em condições de ser instrumentos dos benfeitores espirituais que visitam nossa casa junto com Jesus para a fluidificação da água. Certo? Esse é o processo completo, seja muito bem-vindo. Toda quarta-feira a gente solta o vídeo, você pode escolher um dia na semana, um dia e um horário para fazer o seu evangelho no lar e vai ser muito bacana, tá bom? Verdadeiramente é a visita de Jesus à nossa casa com regularidade passa então a ser, acontecendo com assiduidade e regularidade, nossa casa passa a ser uma embaixada da colônia espiritual que fazemos parte. E isso é muito bacana, né? Isso é muito bom. Vamos lá então. Primeira coisa, levar o pensamento até Jesus. O que é isso? É pensar no rosto dele como nós o conhecemos, como nós achamos que ele é. Pensa e o seu guia espiritual, anjo da guarda, enfim, como queira chamar, endereça a oração. Pode ficar tranquilo, né? Temos que saber como é que funciona. É assim que funciona, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando o meu especificamente, cumprimento a todos os demais, seu Otávio, muito obrigado pela presença, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor Jesus, primeiramente para agradecer tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu conosco na última semana e, claro, agradecer também por tudo de ruim que efetivamente tenha acontecido conosco, porque se aconteceu, já foi, já aconteceu, já não devemos mais, já passou, já era, agora é levantar a cabeça e buscar mais evolução e mais evolução e mais evolução na luta comum, na luta vulgar do dia a dia. E por isso tudo, mestre, evidentemente te agradecemos. Gostaríamos também, Senhor Jesus, de agradecer pela saúde e oportunidade que temos, o acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco, as oportunidades que se abrem à nossa frente, em todos os âmbitos da nossa vida, também nosso muito obrigado. E claro, temos pedidos a fazer, entre eles um acréscimozinho de misericórdia, da sua misericórdia para conosco, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento de fazermos o Evangelho, de termos a sua presença em nossa casa, e por isso já agradecemos também, evidentemente. E claro, Senhor Jesus, por tudo de bom que o Senhor tem oferecido para cada um de nós, para a vida de cada um de nós, nosso muito obrigado também, porque esse Evangelho é para que nós consigamos nos aproximar do Senhor, entendendo o que o Senhor disse, entendendo as suas explicações, entendendo como colocar em prática aquilo que o Senhor ensinou, utilizando as técnicas do Espiritismo para isso, que é o Consolador que o Senhor mesmo prometeu e que nos traz sob o nome de Espírito de Verdade. Dessa forma, então, Mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. Na luta vulgar, na luta comum. O livro Segue-me sempre tem
um trecho do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Hoje o texto é de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo não diz só isso, só essa parte. Esse versículo completo ele diz o seguinte, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. Paulo aos Gálatas. Os Gálatas eram um povo que vivia onde é a Turquia hoje, que era a Galácia, que é um povo de origem celta que foi conquistado pelos romanos também, pouco tempo antes de Cristo, cerca de 20 a 25 anos antes de Cristo, foi tomada essa região pelos romanos, e o Paulo criou várias igrejas lá. Então, quando ele mandava aos Gálatas, mandava para todas aquelas pessoas das igrejas que ele havia montado lá as suas cartas. E essa carta fala, só para a gente entender exatamente o contexto que foi colocado, começa assim: o que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Paulo dizia que a ideia principal é: faça o bem o quanto você puder. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo disse que o tempo todo nós temos que plantar coisas boas para colher coisas boas. Claro que essa é uma frase que foi também atribuída a Jesus, e o Espiritismo usa isso demais, né? A plantação e colheita. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. É verdade. Eu tenho um amigo que hoje já está no plano espiritual, que é o seu Rubens Morelhão, que ele dizia, e eu pedi autorização, evidentemente, para usar essa frase dele, que ele usava no nosso estudo de O Livro dos Espíritos, que acontecia de quinta-feira no Centro Espírita Allan Kardec. E ele dizia assim: a gente planta alface e quer colher picanha assada. Não vai colher alface. Né? É tão bonita essa colocação, que mostra exatamente como que nós plantamos indistintamente e queremos colher coisa boa. Emmanuel discorre sobre essa situação na luta vulgar, que remete, na luta comum, que remete a pensarmos em várias encarnações ao mesmo tempo. Temos que entender a pluralidade das existências. A vida é uma só. Desde que eu me tornei espírito, eu sou eu e tenho várias existências corporais. Você também, todos nós. É assim que funciona. Então, só para entendermos, o que Emmanuel vai trazer agora diz respeito a ideia de que não há um céu, não há um inferno, não vai acontecer lá, em algum lugar, a colheita daquilo que eu semear. É meu, eu vou colher agora, nessa encarnação, ou nas próximas. Estou colhendo nessa encarnação o que plantei nas anteriores, e plantando nessa o que colherei futuramente. É um exercício diário, plantação e colheita. Mas vamos ao que o Emmanuel disse, que é muito mais importante, né? Evidente. Então vamos lá. Na luta vulgar no sentido de comum, não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos na luta vulgar, reparemos na luta comum. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias, nessa ou em outras encarnações. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usarmos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza, nessa ou em outras encarnações, porque às vezes o sujeito é muito poderoso pelas leis da terra, pelas coisas da terra,
e é muito severo para com os outros, e a justiça parece que não o atinge, e nessa encarnação muito provavelmente não atingirá, mas em outras encarnações atingirá. Porque você conhece alguém que está sendo julgado pelos outros com muito rigor e aspereza? Você conhece alguém que sofre demasiadamente, que parece até que não existe justiça divina? É, mas existe. Está colhendo o que plantara em passado próximo ou remoto. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança, nessa ou em outras encarnações. Se insultarmos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa nos relegará à inaptidão. Quantas pessoas você conhece, eu conheço, nós conhecemos, que hoje têm um grande desejo de algo e não conseguem fazer. Tem disposição para o trabalho, mas tem deficiências físicas, limitações físicas. Ou não tem exatamente a ver com a preguiça nesse caso, mas só para a gente fazer uma comparação. Quantas pessoas são apaixonadas por criança, querem engravidar de jeito nenhum e não engravidam? Oh, por que será? Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública nos granjeará para o futuro o concurso, o auxílio fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de energia. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto a nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, diz Emmanuel, e reitera: todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dele em todos os instantes da nossa vida. Que fantástico que é estudar Emmanuel, né? Que delícia que é você ver que a justiça acontece. Quantos de nós suplicamos por justiça ou gostaríamos que a justiça acontecesse? Quantos de nós desanimamos às vezes com o mundo achando que ele é injusto? Muitas vezes acusamos Deus de parcialidade, mas não entendemos os mecanismos. Tem um livro extraordinário do autor médium Emanuel Cristiano, escrito pelo Espírito Nora, que chama-se Aconteceu na Casa Espírita, que mostra como que o plano espiritual inferior age de forma a obsidiar-nos de uma forma que nós não percebemos. O grande erro do espírita, do ser humano como um todo nesse quesito, permeia pelo fato de imaginarmos que a obsessão é algo descaradamente visível e que é uma ação pertinente de um espírito mau sobre mim, causando-me problemas. Essa é a obsessão simples, é aquele espírito que se aproxima de mim por uma vingança infundada, é um espírito familiar que se aproximou de mim sem saber que está me fazendo mal, passando o que ele sente no plano espiritual para mim, porque de repente não sabe que o corpo dele morreu, então passa suas angústias para mim. Pessoas que estão vagando para lá e para cá no chamado terra-terra, né, que desencarnaram e não sabem que o corpo morreu,
e que continuam vivos porque não tinham essa noção, então ficam vagando para lá e para cá, desesperados porque as pessoas não conversam com ele, enfim, ou com ela, e aí se encontram com a gente, se afinizam com a gente por algum motivo, talvez por uma mediunidade que tenhamos, saibamos dela ou não, ou porque frequentamos o centro e aí o guia espiritual dele ajuda que ele se aproxime da gente para ir conosco para o centro, daí a importância de frequentar o centro espírita, enfim, essa é a obsessão simples. Os outros tipos de obsessão, fascinação e subjugação, elas são muito sutis e são exatamente naquele ponto que nós não percebemos. E por serem extremamente sutis, a gente acha que não está sob o efeito de uma obsessão. Um exemplo simples que consta no livro Aconteceu na Casa Espírita. O médium, a médium no caso, tinha grandes pretensões de ser uma grande médium de cura. Tinha uma vaidade muito evidente e queria ser reconhecida, ser uma médium que fazia curas, etc. Porque há muita gente que confunde o centro espírita achando que o espiritismo surgiu para curar corpos. O espiritismo não surgiu para curar corpos. O espiritismo surgiu para curar almas, e essas almas curadas refletem no corpo, independentemente do corpo ter doenças ou não. Inclusive é uma palestra muito interessante de Divaldo Pereira Franco que fala justamente sobre isso, sobre essa ideia que nós temos de que o centro espírita, equivocada, que o centro espírita ele tem a função curativa de corpos, quando não é verdade. Não foi para isso que o espiritismo surgiu especificamente, né? Tanto que as biografias de Jesus ou toda a situação cinematográfica da vida de Jesus foca normalmente nos milagres, que é o que chama atenção, e não na vivência moral, que é o que deveríamos prestar atenção, que é aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que é a moral do Cristo. E essa médium, conta Nora através de Emanuel Cristiano no livro Aconteceu na Casa Espírita, ela, por ter esse desejo, os espíritos analisando essa situação, conseguiram criar um vínculo com ela a ponto de conseguirem entrar no centro, no que eles chamam de trincas morais, nas redomas do centro, e infiltrando-se, sem dar trabalho, sem serem percebidos, sem absolutamente criarem qualquer constrangimento ao médium, esses espíritos, vê como é a obsessão, esses espíritos, então, ficam ao lado do médium na câmara de passe, na sala de passe, e eis que entra, então, uma pessoa ao centro para tomar passe com essa mulher, que a paciente, está com espíritos obsessores, sofredores perto dela, que estão lhe causando grandes problemas de saúde, drenando a sua energia, causando-lhe grandes problemas de saúde. Quando ela senta para tomar passe, os espíritos obsessores da médium passista se aproximam dos espíritos obsessores da pessoa que está tomando passe e fazem um acordo com eles. Olha, nós estamos obsidiando isso aqui para quebrar a redoma de proteção desse centro definitivamente, de modo que nós precisamos que vocês se afastem da pessoa que vocês estão obsidiando para que ela sinta uma cura momentânea, e aí nós vamos ajudar vocês, a nossa organização vai ajudar vocês a obsidiá-la de uma forma que ela não perceba e não busque mais ajuda, e vocês possam então ter o intento de vocês, né, o objetivo de vocês. E eles aceitam imediatamente e se afastam dessa pessoa. A cura é praticamente instantânea. E quando a mulher doente levanta-se da cadeira da médium, aspas, de cura, ela agradece, fica toda emocionada, eu estou bem e tudo mais, e isso se repete por algumas sessões de passe, criando uma vaidade ainda mais exacerbada, ainda mais evidente na médium que queria ser médium de cura, que ao ser advertida pelo dirigente da casa de que aquilo tinha alguma coisa estranha, ela imediatamente se afasta do centro porque entende na luta vulgar que ela se encontrava,
na luta comum que ela se encontrava dentro dela com ela mesma, na sua vaidade grandiosa, que os dirigentes estavam com inveja da sua situação de médium curadora. Se afasta do centro e continua fazendo curas fora do centro. Porque ela se torna meio que, aspas, famosinha naquela região. Claro que essas curas não continuam acontecendo, porque não eram curas, na realidade eram situações estratégicas dos obsessores, e evidentemente que ela cai em ruína moral e física, inclusive pela presença desses espíritos, e vira presa fácil deles pela sua vaidade, e dá um trabalho muito grande de luta contra o orgulho, contra a vaidade, para voltar para o centro. E acontecem muitas coisas nesse intermeio que seria interessante você ler o livro. O livro se chama Aconteceu na Casa Espírita, do Espírito Nora, através do médium Emanuel Cristiano. É um alerta muito importante para nós entendermos que a plantação e a colheita é diária. Se a nossa encarnação é preparatória, existem encarnações alternativas, preparatórias e chave. Encarnação chave, a maioria da nossa encarnação é de provas com uma ou outra expiação. Certo? Só provas, não provações, provas. Provação é um câncer que você morre com ele, é a provação, não tem como se livrar dele. Expiação é um câncer que é curado, a expiação. Tá? Um exemplo, só para especificar. Então, uma encarnação preparatória, que a próxima será uma encarnação chave, eu não posso sair dela mais devedor do que eu entrei. Então, é aquela encarnação que se eu faço uma bobagem aqui, eu colho imediatamente aqui. Que é para não sair dessa encarnação devendo mais do que eu entrei, para poder ir para uma encarnação chave, tá? Então, nesse caso da reencarnação preparatória, dá para perceber essa situação. Todos os médiuns estão em encarnação preparatória? Não, mas muitos estão. Uma grande quantidade estão em reencarnação preparatória, que a mediunidade lhes vai ajudar, inclusive, para a próxima encarnação ser uma encarnação chave, né? Médiuns como Chico Xavier estavam em reencarnação chave? Sim, estavam em encarnação chave. Tá, mas as expiações que eles tinham e tal, as expiações eram oportunidades que o missionário aproveita na sua encarnação para expurgar de si males anteriores. Aí sai um pouquinho dessa linha, porque já são pessoas que têm um esclarecimento um pouco maior, então vão escolhendo, né, resgatar alguns males aqui, apesar de estarem numa encarnação chave, tá? Enfim. O fato é que a influência dos espíritos é muito sutil. É muito sutil. Por exemplo, vocês sabiam que há espíritos obsessores especificamente treinados pelos espíritos inferiores que são os chamados chefes do umbral, para fazer com que determinadas pessoas que frequentam, que participam dos trabalhos nos centros espíritas prosperem financeiramente, para que os compromissos de trabalho o impeçam de frequentar o centro? Pois é, acontece. Aos montes. Aos montes. São colheitas de plantações anteriores e plantações agora para colheitas futuras. Temos sempre que analisar isso. Vocês já notaram que determinadas facetas, determinadas áreas de igrejas respeitáveis, de outras denominações religiosas respeitáveis, descambam para o materialismo absurdo, que é assintoso, mas as pessoas não percebem que o dinheiro é a única coisa que movimenta aquelas pessoas, e tudo acontece para que essas pessoas prosperem, e que se você prosperem financeiramente, e que se você fizer parte desse grupinho, você vai prosperar também financeiramente, porque vai ser ajudado por esses espíritos obsessores, para que endividado demais seja você utilizado por eles assim que você desencarnar, porque vai criar cada vez mais débitos, e vai sair
da encarnação, e quando sair da encarnação, que isso vai acontecer com todos nós, quando sair da encarnação, vai encontrar consigo mesmo e todo o tempo perdido, e principalmente todos os débitos angariados com aqueles espíritos, vai ficar louco no plano espiritual? Vai. E vai ser presa fácil para ser utilizado pelos próprios obsessores que os ajudaram para continuar esse círculo vicioso, ou esse ciclo vicioso de obsessão. Os obsessores não conseguem impedir o progresso do planeta de provas e expiações para a regeneração, mas conseguem atrasar. E o atraso significa sofrimento coletivo, desastres, complicações. O Espiritismo veio para curar corpo? Não. O Espiritismo veio para instruir almas, para curar a alma de dentro para fora, para que se reflita a luz que foi gerada lá dentro, para que limpe o perispírito e minha luz brilhe. Mas eu preciso querer. Né? Como tudo na vida. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, tem um item que se chama a desgraça real. Não é real de realeza, é real de verdadeira. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isso é, os desgraçados, aqueles que passam pela desgraça, o supõem. Eles veem na miséria, no fogão sem chama, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro, no enterro, né, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade, na mendicância, por exemplo. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Por exemplo, dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Depende do ângulo que você olha, né? Efetivamente, a tempestade, no caso, quem dá essa comunicação é o espírito Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso, graça ou desgraça para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. Extrema lição de amor nós vamos ver agora. Extrema. Que ela vai mostrar o que é a infelicidade. De verdade. A infelicidade sob uma forma que nós não estamos acostumados a ver. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem em relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir.
Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Tomara que o Espiritismo abra os olhos da gente. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, preferem essa luta aos embates arriscados à paz que lhes pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na réfrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Eu acho surpreendente essa coisa aqui, né, do que é a infelicidade. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência. Aqui é o ponto. Toda vez que a minha consciência ela é acalmada, toda vez que a minha consciência é tapeada, toda vez que a minha consciência é adormecida, consciência material, porque a consciência moral não, essa não tem jeito. Toda vez que a minha consciência material ela é domada, há uma grande infelicidade, apesar dos meus lábios estarem com sorriso e minha vida parecer calma e tranquila. Sepulcros caiados, disse certa vez Jesus. O que é isso? Por fora bonitinho, branco, limpo, com jardins. Mas dentro do túmulo, dentro do sepulcro, o que tem? Podridão, decomposição, mau cheiro, vermes, animais, enfim. Muitos de nós somos assim. Então, cuidado se a sua fachada está bonita, a sua felicidade é aparente. O que é a felicidade aparente? Nesse mundo, né? Quando o mundo te facilita a vida, você está num caminho gravíssimo para a infelicidade. Gravíssimo para a infelicidade. Quando o mundo te sorri e você se alucina com aquilo, e você se acha importante com aquilo, passos gigantescos rumo à infelicidade. Quando o mundo te sorri e você sabe que aquilo é para espalhar para as pessoas que estão com o pranto nos olhos, com o pranto a escorrer pelos olhos, pela face, você está a passos largos para a felicidade. Então não é a questão de eu só vou ser feliz quando eu estiver triste, quando estiver acontecendo coisas ruins comigo. Não é isso. O ponto aqui é, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência. É esse o problema. Então não é errado eu sentir alegria, eu sentir satisfação, eu estar bem, claro que não é errado. Se isso estiver criando condições complicadas, comprimindo a ação do meu pensamento, calando a minha consciência, os passos são gravíssimos e largos rumo à infelicidade. É aquela coisa de eu ser importante demais. Eu sou escolhido porque eu sou espírita.
Ah, eu sou espírita, então não pode acontecer coisas ruins comigo. Ah, Fábio, eu deixei de ser espírita porque o dirigente espírita da minha casa, nossa, era complicado aquele cara, era difícil. Por que você não faz parte da diretoria do centro e ajuda esse irmão a melhorar-se? E se ele for o problema, que ajude, tirando-o, por exemplo, da direção dos trabalhos. Mas muitos de nós somos covardes, a gente prefere se afastar do que fazer uma boa luta. Ah, eu não concordo com a lei tal. E tá, o que você está fazendo para mudá-la? Como que eu vou mudar uma lei? Pô, existe o projeto de lei de ação popular. Consigo 1,5 milhão de assinaturas? Nossa, como que eu vou conseguir 1,5 milhão de assinaturas? Já desistiu antes de pensar. Então você é um preguiçoso. Você é um engenheiro de obra pronta que vem para pôr defeito naquilo que outros fizeram com suor. Certo ou errado, mas fizeram com suor. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Ah, Fábio, eu sou ateu. Olha, faz umas 10 dias seguidos que Deus não dorme, porque se Deus dormisse, né? Se fosse um ser humano, fosse, né, humano. Faz uns 10 dias que Deus não dorme, porque, ai, nossa, o Fábio virou ateu, o Fábio não acredita mais em mim. Oh, que diferença faz para ele se você acredita, se você não acredita? Não faz diferença nenhuma. As leis continuam aí, você vai ter que colher o que você plantou, não importa. Eu não acredito na lei de causa e efeito, não. Não, não acredito. Certa oportunidade eu conversava com uma pessoa que disse assim para mim: Fábio, essas coisas de espiritismo não existem. Nunca ninguém voltou para falar como que era do lado de lá. Voltaram aos milhares, aos milhões. Você que não foi pesquisar, porque diante do seu orgulho, diante da sua vidinha medíocre, você não gastou um tempinho para pesquisar sobre o assunto. A sua mediocridade é tão grande que aquilo que você acredita é o que o mundo deve ser. E a mediocridade é uma escolha. Os livros estão aí. O conhecimento está aí. A informação está aí. Você traz para dentro se você quiser. Ah, Fábio, mas hoje é muito difícil, o conhecimento está muito abrangente. Realmente está. Então você assistiu um vídeo, seja lá um vídeo qualquer, e a pessoa disse assim: olha, o melhor suplemento alimentar para quem tem mais de 40 anos é o suplemento A. Sei lá qual. O suplemento A. Tá. Use o mesmo instrumento que você está usando para ver esse vídeo, o mesmo aparelho que você está usando para ver esse vídeo, e pesquise quem é aquela pessoa que está falando. Use as inteligências artificiais que tem aí para verificar se aquilo é verdade. Entre no Google e busque artigos científicos que expliquem aquela situação. Entenda o contraditório. Leia, busque essa informação e aí, quando você terminar, você vai ter condições de julgar se aquilo que aquela pessoa disse é verdade ou se é mentira. Dá trabalho. Dá trabalho. O que não dá trabalho? Ah, eu nunca ouvi falar, então isso é mentira. Eu adoro ouvir aquelas pessoas e fico com dó muito grande quando a pessoa diz assim: Fábio, não sei porquê. Vou dar um exemplo de comida bobinho só pra gente. Fábio, não sei por que as pizzarias colocam cebola na pizza. Ninguém gosta de cebola na pizza. Espera que vai vir mais uma frasezinha. Depois desse ponto vai vir mais uma frasezinha.
Eu tiro por mim. Eu não gosto de cebola na pizza. Ou seja, aquela pessoa acabou de mostrar pra gente que ele julga 8 bilhões de pessoas no mundo pelo gosto dele, pela visão de mundo dele, da forma como ele vê. No grupo de pessoas que ele faz parte, que muito provavelmente concordam com ele. E ele julga, então, ninguém são 8 bilhões de pessoas encarnadas e mais cerca de 20 bilhões de pessoas desencarnadas. Ninguém ou todo mundo, quando a gente fala de todo mundo, é a mesma coisa, todo mundo estamos falando de 20 bilhões de espíritos encarnados e mais 8 bilhões de encarnados. Certo? É isso que nós estamos falando. Todo mundo ou ninguém, nós estamos nos referindo a isso. Ninguém que eu conheço também não é verdade. Nem se eu restringir. Ninguém da minha família também não é verdade. Percebam que nós temos essa mania de criar situações em que nós julgamos o mundo por nós. Então as pessoas têm que ser felizes com aquilo que me deixa feliz. As pessoas têm que ficar tristes por aquilo que me deixa triste. Porque eu julgo o mundo por mim, pela forma com que eu sou. E isso é um grande problema, porque ao julgar o mundo por mim, a minha consciência está sempre pronta para me desculpar porque eu sou diferente dos outros. Eu tenho algo que os outros não têm, eu sou eu. Simples assim, eu sou eu. Ah, eu ouvi eu li o que está escrito no livro dos Espíritos. Ah, eu não concordo, não. Tem coisa ali que não dá para fazer, não. Aquilo é bobagem. O que vale é a sua opinião e não o que o próprio Jesus, sob o nome de Espírito de Verdade, e todos os prepostos dele trouxeram através do livro dos Espíritos. É isso que ele está falando. Jesus ensinou a fazer desse jeito. Você faz diferente e quer que esteja certo, é isso? Então você é mais louco do que eu pensava. Ah, eu ainda não alcanço, mas estou lutando para ser melhor. Opa! Quantos anos você é espírita? Ah, quem sou eu? Estou tentando ser espírita. Tentando? Quantos anos você frequenta a casa espírita? Ah, desde que eu nasci eu sou espírita. Quantos anos você tem? 30 anos. 30 anos? E você está tentando ser espírita? Você não leu o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Eu frequento palestra e tomo passe. Ah, então você é frequentador de centro, você realmente não é espírita. Porque no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. A luta diária para não ser mais daquele jeito. Então, se você mudou coisas na sua vida, que você descobriu que eram erradas e parou de fazer, e luta contra você mesmo diariamente, você é espírita, cristão, porque essa é a forma que nós nos reconhecemos como espíritas ou cristão, que é a mesma coisa. Eu luto contra as minhas imperfeições, ganho, perco, mas luto todo dia. O preguiçoso, que é aquele que olha uma casca de banana lá na frente e fala assim: ai, vou cair de novo, tem uma casca de banana lá, que já entra na batalha perdendo, sem lutar, esse está plantando grandes dificuldades para o futuro. Aquele que troca a felicidade real por aquilo que os sentidos podem absorver, é um pobre coitado que está plantando grandes dores para o futuro. É isso que basicamente dizem as lições de hoje no nosso Evangelho no Lar.
tomara que sejam grandes lições para nós. Não para sermos tolos que, nossa, tomei um tiro no braço, Deus, muito obrigado. Não é bem assim. Mas que eu entenda que tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. Todo efeito que eu estou sentindo agora tem uma causa anterior. E que por maiores que sejam as dificuldades, é sempre para o meu aprimoramento. Nosso agradecimento do começo, na nossa prece, é obrigado por tudo de bom que nos aconteceu, obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu, aquilo que felizmente fomos poupados, e aquilo de ruim que aconteceu, obrigado, porque já não devo mais, já passou, já foi, acabou. Que ótimo, já foi. Não devo mais. Estou livre. Não como tolos que ficam, não, raciocinando. É isso. Vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, agora finalizando o nosso evangelho com a prece. A água já foi fluidificada durante todo o processo, agora nós vamos apenas dirigir o nosso fluido material juntamente com os demais, para que a água então adquira as propriedades específicas para aqueles que precisam. Precisa esticar a mão? Não. Precisa abrir o... Não precisa. Mas, enfim, né? Vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais citados no começo da nossa reunião ou não, que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Obrigado, Mestre querido, pela oportunidade de aprendizado que tivemos. Obrigado pela sua presença em meio a nós. Obrigado por tudo de bom que isso representa, da sua visita à nossa casa. Muito obrigado pela paciência que o Senhor tem e acréscimo de misericórdia cedidos a cada dia. Apostando nesse acréscimo de misericórdia, nós pedimos mais um pouquinho dela. Que o Senhor não olhe as nossas imperfeições agora, mas a fé que nos anima nesse momento, para que sejamos instrumentos para a finalização da fluidificação da água. E que assim os fluidos necessários para as pessoas que vamos pensar agora possam ser eficazes e eficientes. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque sabemos que efetivamente aquilo que pedimos em prece a Deus, Ele nos atenderá, e o Senhor, como intermediário, evidentemente, também nos auxilia, e muito obrigado por isso. Com a sua autorização e permissão, então, Mestre, damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Um beijo enorme a todos e cada um de vocês. Quarta-feira tem mais. Tchau.